a primeira pergunta aqui é assim, o que é a licença maternidade? Ok. E quais são os direitos dessa licença? Você pode começar com essa resposta? Claro. Inicialmente Tá, eu ok. quero mandar um abraço a todos. Para mim também é uma honra estar aqui falando de duas coisas que tenho agora, com a minha recente experiência como pai, também acompanhei esse momento de maternidade, estou acompanhando, então falo de duas coisas que amo. A paternidade, acompanhando a minha esposa também, e o direito, que aí é o meu ministério, né? Então, quando se fala dessa questão da licença maternidade, nós entramos numa garantia constitucional. Quando eu falo de garantia constitucional, é um direito que ele, numa questão de hierarquia, ele é um direito maior, que é o direito de que cada mãe tem de se ausentar do trabalho durante um período de 120 dias após o parto, para se dedicar à criação, esses primeiros momentos da vida do filho. E Esse é um esses direito. 120 dias, ele é só após o parto? Ou se ela precisar antes, já conta como 120 dias? Esses 120 dias, eles são contados a partir do parto. A CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que também recepcionou esse direito constitucional, ela prevê um prazo de 28 dias que podem ser tirados anteriormente ao parto, como uma licença anterior. Então, se fosse contar todo o período, seriam 150 dias, mas como estabilidade se considera 120 dias. Esses 28 dias eles são anteriores ao parto, que é uma licença que a mãe pode tirar antes do parto. Há 28 dias. Sim, então isso daí não está dentro do 120. Não está dentro do 120. Não está dentro do 120. Mas isso daí é uma questão assim, só se houver necessidade mesmo. Se ela Corretamente. está com uma gravidez normal, tudo, aí não tem problema, Exatamente. não precisa tirar esses 28, Tanto né? é que esses 28 dias é mediante atestado. O médico tem que apresentar essa necessidade. Sim, então ok. Mas a licença maternidade como direito consolidado, tanto na CLT quanto na Constituição, é de 120 dias. Ok. Vamos ver a segunda pergunta. Qual a relação entre gravidez e estabilidade de acordo com as leis trabalhistas brasileiras? Ok. A estabilidade, ela é o cerne desse direito específico. Quando se fala em estabilidade, quer dizer que é um período em que não se pode, a ausência da mãe, ela não prejudica na relação de trabalho. Ou seja, a lei estabelece esses 120 dias para que a mãe ela possa se ausentar, ela continua recebendo normalmente o valor que lhe é devido como salário, então seria justamente isso. Quando nós falamos de estabilidade, é justamente o fato de que ela não pode ser afastada do trabalho durante esse período. E uma informação importante também, que algumas vezes tem causado confusão e até recentemente teve essa alteração, é que alguns têm falado que a licença maternidade aumentou para 180 dias. Tá? Como regra, isso não é absoluto. Tem que ficar muito claro. Quando nós falamos de licença maternidade e como direito constitucional, ela é prevista como 120 dias. Os 180 dias foi uma alteração legal que foi feita para determinada classe de empresas chamadas empresas cidadãs, que trabalham com regime, tem alguns benefícios fiscais para incentivar, que o governo deu para incentivar e fomentar alguns benefícios para os trabalhadores. Então, em regra, se considera como licença maternidade 120 dias. 180 dias são apenas para algumas empresas que trabalham nesse regime de empresa cidadã. Sim. Isso tem que ficar muito claro, porque alguns falam, não, mas é 180, mudou recentemente. Não. Realmente houve essa alteração, mas é apenas para algumas empresas. A regra continua como 120 dias. E as leis trabalhistas brasileiras são diferentes de outros países também, né? Com certeza. Então, esse daí está se aplicando somente ao Brasil, né? Somente ao Brasil, nesse contexto. Tá, exatamente. Ok. Então, vamos ver mais uma pergunta aqui. O que a legislação prevê para gestantes sobre exames e consultas? Ela, às vezes, precisa se ausentar para fazer alguma consulta, algum exame, né? Então, o que ela prevê sobre isso? E aí eu falo também com propriedade, né? Porque eu acompanhei minha esposa, eu tive a grata felicidade de acompanhar esse momento muito especial, principalmente quando se diz respeito àqueles exames como as ultrassonografias. Né? É um momento lindo, acho que como pai todos deveriam passar por isso, inclusive.
Mas a legislação ela permite sim, ela existe uma premissa que fala que a mãe ela pode se ausentar por no mínimo 6 vezes durante a gravidez e para poder fazer exames relacionados ao acompanhamento do bebê. Então, não pode ocorrer por parte do empregador nenhuma penalização como horas, desconto de dias, porque existe essa previsão muito clara, que existe, no mínimo 6 meses, ela nem estabelece um limite máximo. Quantos exames forem necessários para que a mãe possa fazer esse acompanhamento a contento. Então, a legislação permite sim essa possibilidade. Né? Sim. Ok. E o que acontece se houver mudança na função durante o período licença-maternidade? Sim, na verdade, a mudança de função ela tem algumas repercussões. A legislação ela é extremamente protecionista ao trabalhador. Então, esse é um dos princípios do direito trabalhista, poder proteger o lado hipossuficiente da relação com o trabalhador. Não é diferente com a gestante. A gestante ela também tem, a legislação ela tem uma lógica de proteção. Essa lógica de proteção, ela abarca essas possibilidades enquanto gestante, de que no exercício da função dela, ela seja resguardada. Atualmente, como o texto da CLT está hoje, existe uma proibição de que a mãe ela trabalhe em locais insalubres, locais que prejudiquem, que possam prejudicar o desenvolvimento da criança e a saúde dela. Então, atualmente, existe essa vedação, certo? Então, existe a possibilidade de mudança, inclusive ela é recomendada, que nesses casos onde a mãe ela trabalha em um local insalubre, seja modificada a função dela para que esteja mais adequada com a condição de grávida dela, para que não prejudique o desenvolvimento dela e do bebê também. Então, a legislação prevê isso. E aí, mais à frente, a gente vai comentar especificamente sobre esse detalhe, porque algumas alterações aí estão por vir.